Olá, estamos de volta com mais um jornal da Rede Alesp. Já vamos começando com uma entrevista direto para você, telespectador. E o nosso convidado agora é o médico infectologista Marcelo Jardim. E o doutor Marcelo conversa com a gente sobre a Europa em alerta pela segunda vez com a onda da pandemia da Covid-19. Bom dia, doutor Marcelo. Jeremias Gomes aqui falando. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos os espectadores. Doutor Marcelo, em alguns países já vem sendo discutido o lockdown, né? O que foi feito. A pergunta é: o que foi feito de errado para a Covid-19 voltar? A gente pode dizer que o isolamento social não foi feito corretamente? É muito difícil conseguir atingir o objetivo de um isolamento social, de um lockdown, com todas as características que ele precisa para dizer que ele foi bem feito. Cada país tem suas particularidades e isso é influenciado pelas suas características sociais, Uhum. pelas suas características econômicas também. Então, o que acontece é que para que um isolamento social seja bem sucedido, é necessário não só essas questões de fechamento de atividades econômicas e tudo. É necessário também haver uma política de testagem em massa que realmente consiga atingir todas as pessoas suspeitas de estarem contaminadas. E é necessário que as características sociais desse país permitam. Eu vou dar um exemplo do Brasil. Aqui no Brasil, nós temos 11 milhões e 400 mil pessoas, de acordo com o último censo do IBGE, vivendo em favelas, vivendo em situações de aglomeração, já pela própria natureza da habitação, onde você vai encontrar pessoas que são mais vulneráveis, que são idosos, mais adoentadas, convivendo ao lado de pessoas que estão na atividade econômica e precisam sair de casa. Só esse dado já mostra a dificuldade de promover realmente um isolamento social que funcione de fato na nossa realidade aqui no Brasil. A Europa tem as particularidades dela, lá também, com essa tentativa de retomar as atividades econômicas, o que é bastante importante, é necessário, a humanidade precisa das atividades econômicas em funcionamento, mas essa abertura mostrou que ela traz consigo a capacidade de haver novas infecções, novos eventos de transmissão. Então, uma série de critérios são necessários para dizer que a estratégia é bem-sucedida. E como eles envolvem saúde pública e um diálogo constante entre poder público e a sociedade, nem sempre isso consegue ser objetivado, não consegue ser atingido. Então, realmente houve falhas. A gente não conseguiu fazer com perfeição em diversas partes do mundo o que é o ideal de isolamento social. Doutor Marcelo, bom dia. Quem fala é Lília. Mais uma vez a gente agradece a tua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações de utilidade pública e de prestação de serviço. Doutor Marcelo, nos países europeus, agora a gente está entrando lá, eles estão entrando no inverno, que foi o mesmo pico de aqui no Brasil, no inverno, de ser decretado que o isolamento social, todo mundo ficando em casa, com a possibilidade de se decretar numa posterior lockdown, se não tivesse o resultado obtido. A pergunta para o senhor seria: o clima tem a ver com alguma facilidade de infecção do Covid-19 ou não? Não, não tem. No caso do Brasil, nós tivemos uma onda crescente no inverno, mas que está relacionada ao momento do ano em que o vírus foi introduzido e o tempo que ele levou de disseminação. No caso da Europa, nós temos a coincidência dessa segunda onda acontecendo no inverno. O conceito que se confunde muito é pensar que calor tem capacidade de esterilizar, né? Então, muitas pessoas confundem as coisas. Na verdade, o vírus tem sim a capacidade de propagar, tanto no calor, haja visto o que aconteceu nas cidades brasileiras de Manaus, Belém, na região norte, onde faz muito calor, isso não foi impedimento para que o vírus propagasse. Também não dá para comparar a característica do nosso inverno com o inverno europeu, porque o nosso inverno é muito mais brando, se for comparado com o desses países do hemisfério norte. A característica do inverno, que tem alguma capacidade de aumentar a disseminação de doenças transmissíveis respiratórias, e aí não é só o Covid, mas é o influenza, a gripe também, é o fato de que no inverno as pessoas
convivem mais próximas em ambientes fechados e aglomerados, até pela própria dinâmica de, por exemplo, não estar em ambiente aberto no frio. As pessoas se aglomeram mais. Então, o fator preponderante no inverno não é o clima em si, mas é o comportamento humano diante desse clima. E, doutor Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre protocolo sanitário. Se todas as pessoas, 100%, elas respeitassem o distanciamento, o álcool em gel em mãos e o uso da máscara, o senhor acha que mesmo assim seria necessário decretar o lockdown? O lockdown, ele é como se fosse um remédio muito amargo a ser usado em situações extremas que a ciência consegue desenhar já. Por exemplo, são situações em que a gente consegue contabilizar e que esteja aumentando o número de transmissões e que os sistemas hospitalares estão ficando esgotados. Então, ele é sim um remédio a ser usado quando a sociedade não consegue atingir o objetivo de reduzir as transmissões através dessas medidas comportamentais que você citou, como uma boa higiene. A gente precisa tornar o aperto de mão uma falta de educação. O aperto de mão transmite germes de uma mão a outra. A falta do uso de máscara, a gente sabe que muitas pessoas têm, está até sendo estudado isso em nível de comportamento humano, porque algumas pessoas têm resistência a usar máscara. E o uso da máscara de forma errada, que a gente tanto vê na rua, pessoas que não cobrem o nariz adequadamente, a gente vê muita gente nos ambientes públicos usando a máscara no queixo, que não protege ninguém de nada. Então, assim, garantir que o comportamento individual de cada uma das milhões de pessoas da população seja exatamente aquilo que a gente advoga como profissionais da área de doenças infecciosas, é uma luta muito difícil. E quando essa luta não consegue ser ganha e as transmissões aumentam e os hospitais estão saturados, infelizmente o lockdown acaba sendo o remédio necessário. Doutor, no Brasil, a gente ainda corre o risco de uma segunda onda? A curva do Brasil, embora esteja diminuindo, ela não é aquela curva de uma onda tão clara assim. Parece muito mais uma estabilização caindo devagar do que propriamente uma onda que se passou e que a gente vai ter novos aumentos de casos. No Brasil inteiro, as médias móveis de óbito e de casos novos, elas estão de fato caindo. Mas existem 10 capitais onde esses números, na verdade, estão aumentando. São Paulo, inclusive, assim como Belém, São Luís, Aracaju, Macapá, Salvador, são cidades em que os números estão aumentando. Então, a média do Brasil cai, mas em pontos específicos do Brasil está aumentando. Não penso, pessoalmente, que isso possa ser chamado de uma segunda onda, porque, na verdade, a gente ainda está vivendo uma espécie de acomodação para baixo do nosso primeiro momento. Não foi uma onda que passou, a gente tem uma estabilização de casos um pouco menor do que foi no começo, mas a Covid não deixou de circular, não desapareceu. Doutor, o senhor iniciou falando da questão, tem a questão do transporte público. O Brasil, cada país tem uma característica. Aqui a gente tem as comunidades, as antigas favelas, né? E a gente sabe que nessas comunidades adquirir um álcool gel muitas vezes é difícil porque é um produto muitas vezes mais caro do que o alimento, né? Como é que o senhor vê as políticas públicas nesse sentido? Eu já fiz entrevistas, por exemplo, que por meio de uma certa inteligência, foi fazendo uma pesquisa para ver quais bairros tinham mais contaminação, enfim, né? O senhor acha que essa questão de quantificar e de fazer um ataque mais focado nessas comunidades são importantes? Sim, mas quando a gente pensa em política pública a respeito disso, além dessas questões que você cita, essas pessoas às vezes têm dificuldade, eu não digo nem álcool gel, mas sabonete, são pessoas que não conseguem comprar sabonete para o mês inteiro, né? Então, como você pode cuidar da higiene dessa forma? E aí não é só Covid, mas todas as outras doenças nesse cenário. Bom, a política específica do Covid deveria envolver não só um olhar diferenciado para a parte social dessa população, mas também uma capacidade do sistema de saúde de testar essas pessoas. Porque para você poder selecionar como fazer um isolamento menor, você precisa conhecer quem você vai isolar. E isso depende de testes.
No Brasil, a subnotificação, a gente encontra muito menos casos do que aqueles que estão de verdade circulando aí, porque a gente não tem disponibilidade do teste desde o início. Essa não foi a prioridade. Então, fica muito difícil conseguir fazer de forma perfeita e adequada isolamentos pontuais se a gente não consegue nem encontrar quem é o doente que precisa ser isolado. Doutor Marcelo, o senhor como especialista já está na área, na realidade mesmo que está ocorrendo, qual que seria um cenário positivo e uma atitude do poder público, de política pública, para que tivesse uma resposta rápida em relação a esse problema que a gente está vivendo? A gente sabe que enquanto não vier a vacina, a gente ainda vai ter que estar sendo sempre com medidas, né, protelatórias, de proteção também. Qual seria o cenário que o senhor indicaria uma melhor resposta até a chegada da vacina em definitivo? Eu penso que a disponibilidade de testes é o primeiro ponto fundamental. A gente precisa ser capaz de diagnosticar todos os casos que estão acontecendo, não apenas aqueles que batem a nossa porta. Isso a gente precisa fortalecer sistemas de vigilância que já existem, como o Infogrip, que é um sistema de vigilância dessas doenças respiratórias e que consegue definir quais os vírus respiratórios estão circulando para atuar com mais precocidade. Eu penso que o subsídio econômico a populações vulneráveis que ficaram sem renda é importantíssimo. Isso é uma coisa que o Brasil está fazendo, mas eu penso, mas as notícias dão conta de que tem prazo de validade. Eu não sei se isso continua, porque o coronavírus vai continuar no ano que vem, a crise vai continuar no ano que vem, e a gente não ouve muita notícia da continuação desses subsídios econômicos. A gente precisa fortalecer redes hospitalares a capacidade de pessoal mesmo de atuar na linha de frente dessa doença. E eu acho que a comunicação com a população precisa melhorar. Eu vou dar um exemplo. Quando o poder público precisa comunicar com a população em alguns aspectos de saúde, como, por exemplo, prevenção do HIV, a mensagem é muito simples e muito clara. Use preservativo. Quando a mensagem é a respeito de tabagismo, a mensagem também é muito clara. Deixe de fumar, temos como ajudar você no sistema de saúde. Mas quando se trata de mudança de comportamento em vários momentos da vida de todo mundo, que é o não tocar nas pessoas, manter o distanciamento entre as pessoas, não tocar rosto, usar a máscara corretamente, a mensagem passa a ser mais difícil. Então, o poder público precisa comunicar melhor com a sociedade e, assim, tecnologias para essa comunicação já existem, está aí publicidade, tudo atingindo os objetivos que ela precisa quando se trata de coisas comerciais. Isso também tem que estar disponível para dialogar com a sociedade e levar melhor a mensagem de convencimento para a população da mudança de comportamento quando isso é possível para aquela pessoa. Doutor, em relação à imunidade de rebanho, ela depende também de testagem para se verificar? A gente pode, imunidade de rebanho é quando o número de pessoas que já adoeceram dessa doença e não estão mais vulneráveis é maior do que o número de pessoas que ainda estão vulneráveis. Acaba que é um fenômeno que é natural e o exame mede se isso está acontecendo. O exame de sorologia para descobrir que pessoas já tiveram contato passado com o vírus. Mas é muito complicado numa doença nova, que não tem um ano de existência, que a ciência não teve tempo de conhecer adequadamente, falar tanto em imunidade de rebanho, tendo em vista que nós não conhecemos ainda como é a imunidade do indivíduo ao Covid. Existem já, está bem estabelecido, a gente reconhece que algumas pessoas podem pegar de novo. Então, como falar em imunidade de rebanho num cenário como esse? Nós não conhecemos as características do sistema imunológico no combate a esse vírus especificamente, e o que vem de notícia é um pouco desanimador. Pode se pegar de novo. E se pode pegar de novo, pode transmitir de novo. Então, esse conceito acaba caindo numa inutilidade no enfrentamento da Covid, nesse momento de conhecimento que nós estamos. Nós estamos conversando com Marcelo Jardim, infectologista, trazendo informações aí para a gente da segunda onda do novo coronavírus na Europa e os cuidados aqui que a gente deve tomar no Brasil. Em relação ao transporte público, doutor, o que o senhor poderia dizer
Nós temos ônibus fechados com ar-condicionado. Eu queria saber um pouco do risco sobre essa contaminação. E também é um local que muita gente pega as mãos ali, né, naqueles locais. Se o ideal é andar com álcool gel na bolsa, enfim, para se evitar. O ideal é andar com álcool gel quando isso for possível para aquela pessoa e a máscara. A máscara precisa estar presente. A gente tem que entender que o vírus, o que tem de comprovado de fato, cientificamente, hoje sobre o vírus, é que a distância maior do que 2 metros, mesmo de uma pessoa que está infectada, começa a oferecer segurança. E essa segurança aumenta a partir do momento que as duas pessoas estão de máscara e aumenta ainda mais se você evita comportamentos que a gente tem automaticamente sem se dar conta. A gente Aham. coça os olhos, leva o nariz à boca, baixa um pouquinho a máscara para coçar o nariz. Então, esses são comportamentos que podem levar a uma contaminação. Num ambiente como esse, a gente precisa, então, já que não tem como garantir um afastamento maior do que aquele, evitar esses comportamentos adiciona camadas de segurança no sentido de evitar a transmissão. Claro que o transporte público, do jeito que é desenhado hoje no Brasil, não é o ideal nessas circunstâncias, né? Doutor, o senhor acredita que a vacina vai vir e vai chegar agora em meados de dezembro, janeiro? É possível isso? Eu acredito que sim, eu tenho esperança que sim. Eu, a gente precisa, essa vacina está sendo desenvolvida, algumas pessoas questionam a rapidez, a gente precisa dessa rapidez e a tecnologia de desenvolver vacinas não é novidade. O que está sendo novidade é qual o vírus. Pessoalmente, eu acho que sim, ela vai chegar nesse tempo que você citou e a gente deve começar essas imunizações no primeiro semestre do ano que vem. Doutor, em relação à vacina, tem muitas dúvidas em aberto ainda. Eu não sei se os infectologistas já sinalizam com alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, vai tomar vacina. Quem é que vai tomar? Quem já foi infectado toma também? Enfim, quem fez o teste e está infectado naquele momento, né? Quais são as principais dúvidas em relação à vacina que a Anvisa vai ter que se posicionar, mas que a população, o senhor, tem chegado até vocês? Uma coisa interessante é pensar, raciocinar o que é mais efetivo. Se é vacinar pessoas de grupos de risco ou se de repente é vacinar pessoas jovens, adultas e saudáveis, mas que essas pessoas estão aí no mercado de trabalho se expondo. O que é mais produtivo? Existe mesmo essa série de questionamentos. Uhum. Profissionais de saúde, pessoas institucionalizadas, eu acredito que receberão a vacina primeiro. Mas a gente precisa pensar um pouco fora da caixinha. Se a gente está pensando, inclusive, em diminuir transmissões, quem sabe não é mais coerente vacinar primeiro quem está na rua e precisa sair na rua do que quem está por uma condição de saúde impedida de sair, ou uma pessoa idosa, uma pessoa já doente acamada. Tem realmente muitos questionamentos ainda sem respostas no Brasil nesse momento a respeito de quem vacinar e como vacinar. Bem, o Jornal da Rede Alesp está falando agora com o Marcelo Jardim, que fala um pouquinho sobre a nova onda de lockdown que já está ocorrendo nos países europeus e falando um pouco também sobre o coronavírus aqui no Brasil. A gente agradece a entrevista e muito obrigada, doutor Marcelo, por estar aqui com a gente. Obrigado.